outra pessoa entra aqui para falar. Cara, é exatamente isso que você disse sobre as fantasias. Eu me divorciei do meu primeiro marido à procura de algo que só existia na minha cabeça. E acabei por me casar com meu amante. Um homem bom, bom pai, bom marido. Porém, a nossa relação tem sido de um conflito constante. Como se ele nunca se sentisse seguro comigo. Em geral é assim. É porque o cara acha, né? Se ela fez isso, como é que ela vai fazer? Ela já deu tanto banho de cuia no ex-marido dela, por que ela não está dando banho de cuia em mim também? Em geral, os amantes, quando se casam para se perseguir, para duvidarem um do outro. Em geral. Casam sem confiança. Né? Claro, eles viveram quebrando a confiança do próximo. Quem quebra a confiança do próximo vive paranoico a respeito do Mr. Chifre sem gel. Botando isso nos outros por aí, vive com aquela angústia de que pode estar nascendo a qualquer momento e carrega um latente. Já conhece toda a trucagem do outro. E no caso, às vezes, da pessoa, quando... Esse aí é um homem falando da esposa, né? Ou é a esposa uma mulher falando que casou com o cara. Com o cara. Com a mãe. Largou o marido, Mas é o marido que não confia nela. O marido não confia nela de jeito Porque nenhum. provavelmente Ex-amante. Ela tenha sido aquela que mais deu jeito nos encontros. Deu nó. Ela seja a grande engendradora dos arranjos no tempo em que eles se pegavam antes de tarde do que nunca. E aí ele diz, ela saiu de tarde, ela saiu aquela hora, ela disse que tudo que ela criava antes para cobrir o engano, hoje seja verdade, ela diga que vai fazer aquilo e ela saia para fazer aquilo mesmo, já parece com que um dia parecia ser sem ser. E é o pão de Gideão, voltando como bumerangue. Pão de Gideão. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aí ela diz assim, mas não podemos errar uma vez e não voltar a fazê-lo? Claro que pode, a questão não tem nada a ver com objetividades, a gente está lidando com subjetividades. Faz o marido acreditar nisso. Meu Deus, só com subjetividades que a gente está lidando. Então, não me pergunte isso, claro, eu estou aqui por quê? Porque eu creio que pessoas se convertem, que a vida muda. Sim, senão eu não estaria aqui. Claro. É só o que eu faço, entendeu? Com todo o meu coração. Eu creio em mudança. Então essa pergunta para mim nem cabe. Não cabe nunca essa pergunta para mim. Para mim não. Qual é a pergunta? Eu vivo há 41 anos que eu não faço outra coisa a não ser pregar que todos nós podemos mudar. Sim. Não é a pergunta que ela me faz. Mas não podemos errar uma vez e não voltar a fazer? Imagina, pô, eu não estaria aqui. Quantas vezes você acha que eu já errei na vida? Não nessa área assim, mas em tantas outras. Equívocos que nem são classificados como pecados. Todo dia a gente dá a volta por cima, sacode a poeira. Não estou falando disso, querida. E com uma pessoa como eu, essa é uma pergunta que não existe, porque eu vivo de esperanças de transformação todo dia. Eu prego arrependimento, é mudança de vida, é nova consciência todo dia. É a nova criatura, a nova criação, é o regênesis todo dia. Então a questão é outra, a gente está lidando com subjetividade, com fantasmagorias, como você mesma disse, com fantasias. E não é a mim que você tem que convencer disso, é o seu marido que tem que ser tratado, porque ele deve ter inseguranças enormes. Pergunte a ele de onde vêm as inseguranças dele. Sim. Ele tem que ter coragem de listá-las. Eu me sinto inseguro com isto, com isto, com isto. Veja o que você pode eliminar. O que objetivamente você faça e que o deixe com interpretações equivocadas ou angustiadas. E em segundo lugar, veja o que não dá para mudar porque sejam fatos da vida. Todo dia, 2 horas eu saio para trabalhar, era a hora que eu saía para transar, ele entra em crise. Ele tem que também admitir o lado dele, isso só acontece com conversa singela. E eventualmente, se isso não funcionar, mas vocês se gostarem e se amarem, estejam ainda vivendo sob o pânico da culpa de vocês, eu quero dizer o seguinte: isso nunca é melhorado na vida sem que ambos reconheçam que um dia pecaram contra o próximo e que admitam isso um na presença do outro, que se saibam perdoados, que se perdoem por terem cada um ao seu modo e naquele tempo ofendido os cônjuges de cada um, e se perdoem de terem sido cúmplices da mentira.
e se saibam diante de Deus acolhidos. E aí tem que dar um passo de fé, de confiar no outro. Começou tudo errado, no engano, na mentira e na falsidade. Mas nós nos convertemos à verdade. Isso tem que ter um marco, isso tem que ter fruto. Eu pergunto, você casada hoje dá fruto digno de arrependimento? Ou você ainda pratica os mesmos vícios de dissimulação nos quais você ficou viciada no tempo da traição? E são esses vícios de dissimulação que se misturam na cabeça dele. De modo que não só você tem que conversar com ele, mas é uma boa oportunidade para você ver o que em você existe como vício do passado, como dissimulação antiga, que você não pratica mais hoje em relação a traições, a adultério com ninguém, mas você pratica em pequenas manipulações na casa e que lembram a ele todo dia que aquela mulher está viva e ativa no planeta Terra. Veja que coisas são essas, porque você pode estar pagando o preço do passado com os aplicativos que você faça a gestão dissimulada e sedutora do seu cotidiano hoje. Claro, é redundante, cotidiano. Só existe o de hoje. E aí? Cotidiano só existe. VNV TV, o canal é você.